Olá, meu nome é Carlos Koninck, sou advogado. Eu sou Roberto Draves, eu também sou advogado. E hoje nós vamos para mais um episódio do Previdência em Dia. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria do policial. Exatamente. Gente, a aposentadoria especial do policial, ela é um tema que há muitos anos ficou abandonado, digamos assim, né? A aposentadoria especial do servidor como um todo, né, Carlos? Não é só do policial. Nós tínhamos aí a Lei Complementar 51 de 1985, ou seja, antes da Constituição vigente, né, que tratava sobre a aposentadoria especial dos policiais, no caso, mas com a reforma da Previdência, ela sofreu algumas mudanças. A primeira grande mudança foi a inclusão de uma idade mínima, né? Antes o policial, quando eu digo policial, o militar em geral, né? Em geral, que eu digo, vamos lá, policial federal, policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente socioeducativo, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, né? Esses que eu tô falando são os policiais, considerando, gente, DF e os federais, tá? Isso, porque nos estados a gente vai ter regras separadas e distintas para cada estado, né, Roberto? Exatamente. Os estados e os municípios, eles definem em lei específica, né, em regulamento específico, as peculiaridades. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, pessoal, é o pessoal que são aqueles que estão abarcados pela regra geral, pela federal, tá? Pela regra federal. Então, se você está assistindo e você ou conhece alguém que é estadual ou municipal, parte do que a gente vai falar aqui vai ser útil sim, tá? De uma forma geral. Mas quem vai definir se existe uma diferença ou não, alguma regra específica ou não diferente, um requisito diferente, qualquer coisa, é o estado e o município. Por exemplo, gente, o estado de São Paulo, eu vou falar aqui mais pra frente, mas o estado de São Paulo, ele exige, por exemplo, 5 anos no mesmo cargo, na mesma função dentro da polícia. Então, isso não acontece, por exemplo, aqui no Distrito Federal, né? Você vê que tem umas diferenças, mas no geral a informação como toda é uma boa base para vocês entenderem como funciona. Então, voltando, houve a inclusão em novembro de 2019, com a reforma da Previdência, de idade mínima de 55 anos, né? Antes da reforma, nós tínhamos uma regra específica para homem e uma regra para mulher, né? Então, vou falar sempre policial, gente, tá? Como um todo, mas... Para abarcar todo esse contexto que a gente já falou, todo esse pessoal, né? Exatamente, não é só a polícia, tá? Então, o policial homem, pela regra da Lei Complementar 51, ele precisaria aí de 30 anos de contribuição, sendo que 25 pelo menos tenham sido na polícia, né? Da mulher eram exigidos 25 anos, sendo 15 exercidos na polícia. Com a nova regra, a partir de 2019, passou-se a exigir 55 anos mínimos, né? E 30 anos de contribuição, sendo 25 no exercício de atividade policial. E essa regra, gente, é tanto para homem quanto para mulher, tá? Não há mais diferenciação entre homem e mulher na regra atual. Ou seja, nós pegamos uma regra que historicamente sempre diferenciou homens e mulheres, até por uma questão histórica de fato, e na verdade com a reforma da Previdência isso caiu por terra e realmente agora nós temos uma consideração de uma regra única para tanto homem quanto mulher. Perfeito, exatamente. Então a gente tem agora não tem mais essa diferenciação, é a regra para todo mundo, e aí é interessante a gente traçar aqui Vamos colocar 3 situações possíveis para vocês entenderem. Nós temos primeiro o pessoal que preencheu os requisitos para aposentar antes de 2019, né? Antes de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência. Então, quem atingiu os requisitos? E quais eram os requisitos? Os da Lei de 85. 30 anos de tempo de contribuição sendo 20 na polícia, se for homem, e 25 sendo 15 na polícia, se for mulher. Né? Se você preencheu isso até novembro de 2019, você pode aposentar pela regra antiga. Né? Inclusive, a regra antiga tem uma forma de cálculo diferenciada. Sim. A gente utilizava o último contra-cheque do policial antes da inatividade. Então, se a pessoa recebia X, o último salário dela foi X antes de pedir aposentadoria, ela vai receber aquilo como aposentadoria, sendo que esse valor vai sofrer os mesmos reajustes que a pessoa na ativa. Sim. Né?
Então tinha até uma questão de realmente de planejamento, né? Planejavam melhor o salário para se aposentar e ter aquela condição mais favorável no momento da aposentadoria, né? Perfeito. A pessoa esperava estar numa função que tinha uma remuneração melhor, Sim. preenchia os requisitos, ela aposentava porque ela melhorava a aposentadoria dela. Dava para ela planejar, igual você falou. Dava para ela prever quanto ela iria ganhar, né? Então, se você preencher esses requisitos até novembro de 2019, você pode se aposentar por essa regra, tá? Se você estava quase preenchendo os requisitos até novembro de 2019, mas não preencheu por pouco, existe uma regra de transição para você, né? A regra de transição basicamente ficou estabelecida. O policial homem precisaria ter 53 anos de idade, né? Em novembro de 2019, e vai precisar pagar um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava. A mulher ficou definido 52 anos. Então, a regra de transição, na verdade, ela traz um benefício, uma pequena bonificação na idade mínima, né? Porque já tem uma idade mínima. Então, 53 homens, 52 mulheres, em vez dos 55 exigidos. Entendi. Né? Então, e como é que ficaria esse pedágio de 100%? Você quer explicar o pedágio de 100%, ô Carlos? Não? Eu vou explicar então. Olha, gente, então assim, o pedágio fica da seguinte maneira. 53 anos, homem, tá? Mínimo. Qual é a exigência de tempo? São 30 anos de tempo de contribuição, né? Sendo 25 na polícia. Então vamos pegar esses 30 anos de contribuição. A pessoa tem 53 anos de idade, mas faltam 5 anos para ela preencher os 25 do tempo de polícia, né? Para poder bater lá o tempo de contribuição mínimo de polícia, pelo menos. Ela vai ter que contribuir, vai ter que ter mais 10 anos de tempo de polícia para poder aposentar. Por quê? Porque é o pedágio de 100%, né? Ela vai ter que contribuir aí os 5 que faltavam, né? Para completar os 25, mais 5 do pedágio. Então ela ficaria ali mais 10. Então provavelmente o homem aposentaria com 63 anos de idade, né? Então, às vezes, gente, a gente tem que olhar se o pedágio é favorável, né? Porque, por exemplo, se falta muito tempo de contribuição, você tem a idade, mas falta muito tempo, talvez não seja tão interessante a regra de transição. Sim, porque, na verdade, foi uma regra de transição que, ao contrário das outras regras impostas pela reforma da Previdência, a gente não teve uma diferenciação, por exemplo, pedágio de 50%, de outra regra de pontos. Então, realmente, foi uma questão que, às vezes, não trouxe a suavidade necessária para aquela transição ali. Ela realmente impôs uma regra que, na verdade, vai exigir muito mais do segurado, né, do servidor público, no caso aqui, o policial. Exatamente. Então, para vocês verem que realmente cada caso é um caso, né? Não é à toa que a gente fala isso. Então, digamos, 53 anos de idade, homem, mas faltavam 2 anos, ou 1 ano, vamos botar 1 ano. 53 anos de idade, faltava 1 ano para completar os 25, ele vai ter que contribuir mais 2. Então, ele vai aposentar com os 55, né? Então, ele vai aposentar ali dentro no limite da regra nova, né? Mas com esse benefício de digamos assim, ter acabado de completar os 55, né? Dificilmente a pessoa completa 55 e tem um ano de contribuição certinha, a contribuição certinha. Certo. Então, ela vai atingir exatamente a regra. Então, gente, se faltava bem pouquinho, e só lembrando que quando a gente fala de anos, não são necessariamente, por exemplo, a regra de pontos, se houvesse uma regra de pontos aqui, a gente não considera ano fechado, a gente considera dias, né? E meses. Então, muita gente acha que eu preciso completar 86 pontos para atingir o requisito da regra. Se a pessoa tiver 30 anos e meio de contribuição e ela tem 53 anos, 30 anos, 55 anos e meio de idade, esse meio que tem no tempo de contribuição e esse 6 meses e 6 meses da idade, eles se somam para poder fechar a pontuação. Muita gente acha que você tem que completar o redondinho. Inteiro, né? É o número redondo, o ano, né? Não, gente. É por dias que a gente calcula. E meses, e ano. Então a gente tem que sempre ver o que atende melhor. Então os dias fazem diferença, os meses fazem diferença e os anos fazem diferença. Porque senão as pessoas
praticamente só poderiam dar entrada no pedido de aposentadoria na data do aniversário. Sim. Né? Sempre teriam que aguardar o aniversário para efetivamente Exato. entrar com um pedido de benefício. Exatamente. Imagina quando o pessoal vai fazer aniversário no INSS lá, Exato. pedindo aposentadoria. Exato. Né? Então, é importante a gente sempre contar dias, meses e anos. Cada dia que você contribui, cada dia que você trabalha, cada dia que você tem de idade é importante. Tá? Então, essa é a regra de transição, Tá. Carlos. A terceira hipótese, que é a pior, é quem está totalmente na regra nova. Né? Então, quem entrou no serviço público depois de novembro de 2019, essa pessoa não escapa. Né? Essa pessoa já está na regra nova, e a regra nova exige 55 anos de idade mínimo, 30 anos de contribuição, sendo 25 na polícia. Então, isso tudo que eu falei, gente, é mínimo. Então, 55 mínimo, 30 anos de contribuição mínimos e 25 anos no mínimo na polícia. E aí, ou seja, tem que ter a carreira praticamente toda dentro da polícia para se enquadrar dentro de uma aposentadoria especial do policial daqui para frente, né? Então, exatamente. Realmente todas as pessoas que nós tivemos a partir da reforma da Previdência tem essa regra que é realmente mais rígida, né? Que exige um tempo maior de profissão na carreira de policial. Exatamente. E aí, teve uma mudança agora, inclusive já gerou discussão no âmbito judicial, já tem jurisprudência tratando sobre também, é a questão da conversão, né, Carlos, do tempo. Sim, da conversão, né? Porque nós, na verdade, não tínhamos, né? Não temos uma legislação específica para aposentadoria especial do servidor público, né? Exatamente. Então, nós temos a equiparação, agora com base no entendimento do Supremo, né? Em relação às regras do regime geral de previdência social, né? Exatamente. E aí se discutia realmente essa questão no judiciário, né? Se você quiser comentar um pouco mais sobre isso. Na verdade, gente, quando se falava de aposentadoria especial do servidor, a gente sempre ficava num limbo, porque, na verdade, a Constituição diz que a gente tem que aguardar uma lei complementar que vai tratar especificamente dos parâmetros, dos requisitos, só que essa lei complementar nunca surgiu, ela nunca veio. Mais uma vez, a mora legislativa impedindo que... Exatamente, que as pessoas tivessem a sua vida com um fechamento. Então, o servidor público, ele ficou ali sem ter para onde correr. Não existia aposentadoria especial para o servidor público, até que veio a súmula vinculante número 33, que pelo menos disse que o servidor público, até que houvesse uma lei complementar específica, ele estaria sobre as regras do regime geral de previdência, ou seja, do INSS. Então você pegava as regras do INSS de aposentadoria especial e você aplicava no servidor público. Só que a gente tem um grande problema aqui, o Carlos. As regras do INSS para aposentadoria especial, elas são muito técnicas, elas exigem documentos, né, laudos e comprovação de exposição aos agentes insalubres, aos agentes nocivos, né? Obrigatoriedade que não se estendia aos órgãos públicos, né? Exatamente. Então, um servidor que estava exposto a agente agressivo, ele ia lá no RH dele, no setor de pessoal da onde ele estava lotado, e chegava a pedir, eu preciso de um PPP, eu preciso do LTCAT, eu preciso de um laudo do meu ambiente de trabalho. Provavelmente eles nem saberiam do que se trata, ou falariam que é impossível. A regra diz que assim, olha, a gente... Inclusive eu já ouvi casos em que o servidor desse setor falava, olha, a gente só entrega esse documento sob determinação judicial. Um direito do trabalhador que ficou aí ocultado ao servidor público. Né? Você imagina, você precisa de um documento para poder se aposentar. E, gente, lembrando que a aposentadoria especial, ela existe para resguardar a saúde do trabalhador, do servidor. Né? A pessoa que está exposta, se for um agente muito agressivo, se ela ficar... Os estudos que eles utilizam como base dizem que se ela ficar exposta muitos anos a esse efeito agressivo, a saúde dela vai ficar comprometida, né? Nós temos agentes cancerígenos, agentes que afetam audição, visão, outras funcionalidades do corpo, e se a pessoa não tinha para onde correr, ela acabava ficando exposta a uma atividade agressiva por tempo além do
do estudado, do fixado, né? Porque ela não tinha como pedir a aposentadoria especial porque não tinha o documento exigido. Exatamente. Né? É um absurdo. Então... E é importante ressaltar isso, né, Roberto? Assim, às vezes nós olhamos para a regra, para a norma lá, falar aposentadoria especial, que tem um tempo menor de contribuição, mas é importante entender o objetivo disso também. É justamente para proteger o trabalhador, para que ele não fique o resto da vida dele trabalhando em agentes nocivos, perigosos, né, que venham a prejudicar a saúde dele e o desenvolvimento dele como pessoa, enfim. Então isso também é importante a gente entender, não é só um benefício, é realmente uma norma protetiva, de proteção. Exatamente, a ideia da aposentadoria especial existe não para dar um melhor salário de aposentadoria para a pessoa, é para resguardar a saúde dela. Tanto é que a pessoa, em tese, a pessoa que se aposenta com aposentadoria especial, ela não pode voltar a exercer aquela atividade que era agressiva ao corpo dela. Certo. Porque é uma condição para que você esteja aposentado, que você vai resguardar, você vai se resguardar desse agente nocivo. Né? Você vai cuidar da sua saúde ou vai trabalhar em outro lugar. Perfeito. Né? Que não seja tão agressivo. Um ponto muito importante, inclusive eu acho que até o mais importante, que é o que você quer ouvir provavelmente, é a questão do valor. Tá? A aposentadoria especial, como a gente falou, do policial em 85, aquela regra de 85 lá, ela previa, como você disse, possibilitava até um planejamento. Certo. Porque você ia receber o seu último salário antes de você pedir aposentadoria. Né? A reforma da Previdência trouxe aquela regra famosa, né, com o coeficiente redutor. Que, infelizmente, gente, se você entra na regra de transição ou se você entra já na regra nova, o seu cálculo vai ser feito por essa questão dos 60%. Aquele coeficiente dos 60%, Carlos, que se aplica os 60% no tempo de contribuição exigido pela lei e acréscimo a partir de cada ano de contribuição a mais. Exatamente. Então a gente tem ali, você tem a sua média das suas contribuições, né? A média das contribuições que elas são a partir de julho de 94 ou da vida toda, dependendo da situação, né? Inclusive tem como buscar judicialmente. Você vai ter essa média. Chegou na média, vem o coeficiente redutor, 60%, né, sobre aquele valor, acrescido de 2% ao ano daquilo que vier a ser maior que 20 anos. Né? Então, um policial que para poder receber, digamos assim, 100% da média dela, da média dele, do salário de contribuição, vai ter que contribuir 40 anos, né? É muito pesado, né? É muito pesado. Então, gente, lembrando que o tempo de contribuição que a gente está falando não é o tempo de policial, tá? É o tempo total de contribuição. Exato. Se o policial trabalhou antes da polícia em outro lugar e contribuiu... Também é computado. É computado, tá? É o tempo de contribuição como um todo, não é só de polícia. Então, exige, para você receber 100% da sua média, exige-se 40%, ou 40 anos de tempo de contribuição para se atingir 100% da média, que às vezes nem é lá grande coisa, né, Carlos? Sim, justamente. Lembrando que é limitado ao teto ainda. Então, se você tem contribuições excelentes, mas você atingiu lá 100% da sua média, se você fosse passar do teto do INSS, você não vai passar. Você vai ficar amarrado no teto. Coisa que em 85 também não tinha. Né? A regra de 85 não previa teto. Não previa nem o limite, a idade mínima e nem o teto do INSS. Então, se você recebesse acima do teto do INSS, você receberia exatamente aquele valor. Né? Existem outros tetos, né? Teto de serviço público, tal, que é discutível, mas não havia limitação de teto. Agora tem, além do redutor, da idade mínima, do redutor, você ainda tem a limitação ao teto, que hoje, em 2022, está a R$ 7.087,22 centavos. Né? Então, mudanças drásticas aí. Drásticas, realmente, para aumentar muito o tempo de trabalho, de contribuição e colocar, né, postergar o máximo possível que a pessoa, que o segurado receba um benefício efetivo, né? E lembrando, gente, que a gente está falando aqui de aposentadoria especial, né? O policial,
o bombeiro, o agente socioeducativo, o agente penitenciário, o policial federal, as pessoas que trabalham aí na linha de frente da segurança, né? Tem um desgaste maior, natural da profissão. Exatamente, físico, emocional, Sim. mental, né? Então, a pessoa ficar exposta há muito mais anos a esse tipo de atividade, ela pode ter problemas de saúde aí indesejáveis, né? Muito cedo, Sim. inclusive, né? Sim. E o que a gente vai ver aí provavelmente são policiais segurando, né, a aposentadoria para poder tentar aposentar melhor lá na frente. Sim, né? E até porque, Roberto, realmente pesa muito a questão econômica, né? Uhum. A gente não está falando só de tempo, né? De um tempo prolongado, nós estamos falando também de valores que vão sustentar a pessoa o resto da vida. Então, assim, Exatamente. essas decisões pesam para todo mundo, né? Nós temos que ver realmente quando é o melhor período para a aposentadoria e qual o melhor valor possível. Só que às vezes essa questão fica prejudicada pelo que nós já falamos, né? Realmente tem um agravamento, tem uma imposição de uma regra muito mais prejudicial aos policiais, né? E toda essa gama que nós estamos falando aqui de servidores. Gente, lembrando aqui, a gente até poderia falar, mas vai estender muito o programa. A gente tem que lembrar também a posição dos vigilantes. Sim. Né? Que são agentes de segurança, também que trabalham sob condições de exposição tanto a agentes nocivos quanto à periculosidade, né? Ao risco de morte e tal, a integridade física. É uma questão complicada, tá? Não dá para a gente falar nesse programa, infelizmente, porque, inclusive, há uma discussão na Justiça. Se não me engano, o tema no STJ é o 1031. É algo assim, gente. Eu não lembro de cabeça o número do tema, mas eu acho que é por aí que havia, inclusive, a discussão se o vigilante teria possibilidade de aposentar, de obter uma aposentadoria especial equiparada à atividade policial, né? Mas aí tem uma discussão sobre usar ou não arma de fogo, né, Carlos? O uso ou não de arma de fogo, justamente. Se isso é um requisito para configurar a periculosidade, né, necessária para a aposentadoria especial. Então, realmente a questão do vigilante fica um pouco à parte justamente por conta dessas discussões, né, na jurisprudência. E cabe aí um novo podcast, não sei se vocês quiserem também. Fica aí a sugestão para a gente poder fazer nos próximos episódios, né? Eu acho que vale a gente trazer um episódio sobre os vigilantes, a gente dar uma olhadinha como é que está a situação deles hoje, né? Procurar alguns casos para a gente trazer uns exemplos legais aqui, porque é uma categoria, gente, que pode estar esquecida, né? Ela não está expressamente prevista nessas regras do policial, né? Mas é o agente de segurança. Sim. Né? Assim como o trabalhador que trabalha transporte de valores, né? O segurança de banco. Sim. Né? Eles têm uma categoria de trabalho muito específica, com regras e exigências muito específicas, que eu acho que vale um programa mesmo. Vale sim. Então, fique atento aí aos próximos episódios, porque estaremos produzindo isso. Pronto, perfeito. Então, gente, eu acho que o papo de hoje era para trazer essa visão geral de como está a situação dos policiais, né? Para vocês entenderem como é que ficou a situação com as novas exigências da reforma da Previdência, né? Falar dessa regra antiga que é muito importante, gente. Se você preencher os requisitos, corra atrás, porque vale a pena, tá? Inclusive financeiramente. E é isso, né, Carlos? Isso, e também falar um pouco, né? Só fazendo uma apanhada aqui, para nós realmente falarmos também daquela pessoa que deixou de ser policial, né? E de fato foi exercer outra profissão, seja no serviço público ou no serviço particular, e também tem o direito à conversão. Isso também é importante. Até a reforma, né, gente? Lembrando que a conversão só é possível até a reforma. Depois disso, nós não temos mais conversão de período especial para tempo comum. Mas é isso, Roberto. Agradeço a participação e aí ficamos... Até o próximo episódio, né, gente? Até o próximo episódio. Tchau, gente.